Olá, olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber futuras notificações, beleza? Eu quero ler um texto que está em Gênesis capítulo 3, verso 15, que diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Bom, isso aqui é uma profecia, né, de Jesus Cristo, de que Jesus viria para nos salvar. E esta profecia, que está contida em Gênesis capítulo 3, verso 15, já é uma saída que Deus dá para a questão do pecado que entrou na humanidade através de Adão e Eva. Ora, Deus tinha dado uma ordem a Adão e Eva para que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, podendo comer qualquer outro tipo de fruto das outras árvores. Então, todos conhecem a história. Satanás, ele convence Eva a comer, Eva dá a Adão, Adão come, né? E o interessante é que quando Deus questiona Adão, Adão culpa a mulher, e quando Deus questiona a mulher, ela culpa a serpente. Enfim, mas por que eu estou dizendo isso? Porque o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele fez uma comparação para poder justificar o punitivismo que ele impôs sobre os manifestantes dos atos agora em 8 de janeiro, que aqui eu não quero entrar na questão se está certo, se está errado, quem está certo, quem está errado, não é isso. Mas para justificar o sentido punitivista das suas ações, ele fala que Deus, ele puniu, né, radicalmente Adão, Eva e a serpente, cada um dentro da sua proporção. Ora, é óbvio que o pecado, ele entrou no ser humano e isso trouxe graves consequências. Mas só que o mesmo Deus que pediu, que deu uma ordem para que eles não fizessem o que fizeram, ele também deu a saída para o problema deles. Então o que nós precisamos entender é que ele gera uma ideia de que Deus é um Deus simplesmente justo, sem amor e sem perdão, em que ele pune e não efetua justiça, porque a justiça de Deus, como que ela é feita? A partir do momento que ele dá uma direção, ele está dando duas saídas. Olha, se você obedecer, você vai ser abençoado. Se você desobedecer, você vai trazer maldição sobre a sua vida. É simples assim. Então, a escolha, na verdade, não é de Deus, é minha. Então, quando eu peco, eu estou gerando sobre mim, não Deus, a maldição sobre a minha vida. Então, a consequência virá. Então, há uma lei que Deus estabeleceu, da qual ele não muda. Apesar disso, Deus, ele na sua infinita misericórdia e amor por nós, né, ele deu escape, que era Jesus Cristo. Veja o que diz o texto lá em Romanos capítulo 3. Eu acho muito interessante esse texto para que nós possamos contextualizar e matar essa questão, porque inclusive o ministro, ele diz que os verdadeiros cristãos, eles são aqueles que entendem da forma que ele está passando, ou seja, o que é uma grande mentira, porque ele, como comunista, ele não acredita em Deus. E o comunista, ele não se preocupa em mentir. E isso traz uma ideia, há uma questão do liberalismo dentro do seio da igreja, e agora esse tipo de doutrina, né, que foge ao cerne do evangelho, que é Jesus Cristo, né, que começa a gerar confusões, e as pessoas, ao invés de ter uma cosmovisão bíblica das coisas, ela começa a ser levada por aquilo que ela ouve, sem ter como base a palavra de Deus. Mas veja o que a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 3, verso 23, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque houve uma separação. O pecado, ele traz separação entre Deus e o homem. Mas olha o que diz o verso 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados
anteriormente cometidos. O que Paulo está dizendo aqui? Que todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão separados e precisam da glória de Deus. Então, ele vem no verso 24 assim, sendo justificados gratuitamente, ou seja, o preço foi pago. É como se houvesse uma fiança e Jesus Cristo pagou. E qual era a fiança? O seu sangue derramado. E aí o que é mais interessante ainda é que o verso 25 diz assim, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, e propiciação é uma espécie de substituição, é quando você sacrifica algo em substituição de alguém, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Ou seja, Deus, ele impôs uma justiça, ele impôs uma lei, mas para manifestar a sua própria justiça, e não tendo outros meios para poder aplacar o pecado sobre a vida do homem e a culpa, ele entregou o seu próprio filho, para que o seu filho, sendo justo, pudesse morrer em nosso lugar e assim automaticamente gerar sobre nós o perdão dos nossos pecados e a justificação dos nossos pecados. Então, o que eu quero que você entenda com esse vídeo é que nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos. E muitas vezes você ouve, e principalmente você que é pautado por jornalismo dessas grandes emissoras, principalmente Jornal Nacional, que dá muita ênfase a esse tipo de gente, você vai ver algo como esse e vai achar que é correto. E não é correto, porque essa não é a visão bíblica, porque se fosse assim, todos nós estávamos perdidos. Mas Deus, ele entregou o seu filho para morrer no meu e no seu lugar, e cumprir a sua própria justiça dele, Deus, e assim poder trazer o perdão sobre as nossas vidas. Então, apesar de Adão e Eva ter desobedecido, comido do fruto da árvore do bem e do mal, ali Deus já deu uma promessa, já nos deu a saída, porque ele fala que a descendência da mulher a serpente, que é Satanás, feriria o seu calcanhar, que é uma simbologia da cruz, né? É uma tipificação da cruz, mas diz que ele, a descendente da mulher, Jesus, pisaria na sua cabeça. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que você entenda que o nosso Deus é um Deus de perdão, é um Deus de amor. Obviamente que ele é um Deus de justiça, mas a justiça dele é a partir do momento que nós não nos arrependemos. E se você se arrepende dos seus pecados, reconhece que você é um pecador, pode ter certeza de uma coisa: há um perdão de Deus estendido para você. É só você olhar para a cruz e lembrar que ela está vazia, porque Jesus Cristo morreu e derramou o seu sangue, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para que eu e você, todos nós que cremos no seu nome, tivéssemos vida e tivéssemos perdão dos nossos pecados e fôssemos justificados por ele. Por isso, mediante o seu sangue e a sua propiciação e a sua justificação na cruz, pelas nossas vidas nós podemos entrar, como diz lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, entrar no Santo dos Santos, com ousadia e intrepidez, porque hoje nós podemos ter essa possibilidade mediante o sangue de Jesus Cristo. Então lembre-se, nosso Deus é um Deus justo, mas é um Deus de amor e de perdão também. Pense nisso, Deus abençoe você.